Agradeço ao Padre Anísio pelo convite. Eu lembraria só que, além do hospital, ajudo a Capela da PUC, tem a Coordenação Arquidiocesana de Pastoral e também tem o Conselho Estadual de Saúde, que representa os movimentos religiosos do Estado de São Paulo, isso não só católicos ou evangélicos, mas todos os movimentos no Conselho Estadual de Saúde, que é uma luta muito grande, muito árdua, mas muito gratificante, pelo menos para nós, com a Conferência Estadual de Saúde. Foi difícil. Quem é que esteve na Conferência Estadual aqui de São Paulo? Vocês lembram como ela foi calorosa na abertura, né? Entre tapas e beijos, mas nós chegamos à conclusão, e de todas as 160 propostas, 21 propostas já foram negociadas com a área técnica da Secretaria da Saúde para entrarem no planejamento dos próximos 4 anos da Secretaria de Estado da Saúde. É uma primeira conquista da Conferência Estadual de São Paulo. Isso serve de encorajamento, porque, pelo que me consta, Brasília e Alagoas fizeram conferências estaduais, e os outros estados ainda estão por fazer. Então, vale a pena a gente investir. A Paraná já fez? Parabéns. Sobreviveram também. Então, tá bom. Eu só sei que, quando terminou a conferência, eu olhava assim, alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou? Que eu estava na coordenação, né? Bom, um tema que, para mim, é muito desafiante dentro do hospital é justamente tendo, como o pastor Roberto colocava na reflexão de hoje de manhã, esse desafio da nova visão do capelão dentro de um hospital, né? A capelania, o trabalho religioso, espiritual, ele não pode mais ser independente, mas, do contrário, ele tem que saber unir forças. Eu sempre, na missa dos doentes, lá com os funcionários, quando alguém chega e diz assim, vamos rezar pelo médico e pela enfermagem que está cuidando da gente. Aí eu lembro os doentes, mas e quem limpa o quarto? Não é importante? Imagina se ninguém limpasse o quarto, quanto bicho ia criar? Se não lavasse a folha de alface, vinha carne de contrabando para quem não pode comer, né? E a gente vai lembrando que o hospital é uma grande família, onde cada um tem uma responsabilidade, mas um complementa o outro, né? É aquela velha perguntinha, qual é o gomo da laranja que é o mais importante? Nenhum, porque se falta o gomo, nós não temos mais a laranja. Então, quem é que, numa definição oficial, aliás, eu faria antes uma observação, o que eu falo do capelão, da capelã, também vocês traduzam como agente de pastoral, né? Quem trabalha em hospital, na pastoral hospitalar da saúde. Então, a definição é muito simples. Quem são os capelães? São padres, diáconos. Quem é da diocese de Blumenau já sabe, lá teve uma época um bispo, né? Religioso ou religiosa, consagrados, leigos, pastores, rabinos, sheik, pai de santo, qualquer um que possa estar lá. E independente da denominação religiosa, mas que tenha critérios. Lembrando, em primeiro lugar, que essa pessoa que está lá tenha um preparo humano, tenha uma formação teológico-pastoral específico, ou seja, uma competência profissional para exercer esta função, com o mandato da sua comunidade religiosa. O Padre Anísio não foi capelão do Hospital das Clínicas porque ele quis. Ele foi em nome de uma igreja, de uma congregação, os ministros dos enfermos. Ninguém é capelão por vontade própria apenas, mas ele tem que ter um mandato da sua comunidade eclesial para atuar nesse universo da saúde. Próximo. Pode seguir. Próximo. Eu esqueço dessas coisas, nunca dou. Eu não estou acostumado a dizer. Próximo, então. Então, a grande pergunta, né? Que dom nós íamos chamar talentos, né? Nós íamos, usando a expressão de Paulo, o capelão, a capelã hospitalar
precisa possuir. Porque de boa vontade o inferno está cheio. Né? Então, é critério. Porque aquela ideia que hospital se põe padre velhinho que está no fim da carreira, porque alguém vai cuidar se ficar doente. O pastor que brigou com a mulher, ou a pastora que brigou com o marido, ou o padre que não deu certo na paróquia, isso nós temos que superar. Né? Ele tem que ter dons, tem que ter capacidade, precisa ter talentos. Próximo. Como eu já falei, em primeiro lugar, ele precisa ser humano. Aquilo que São Camilo diz, que eu sempre faço questão de repetir para mim, se São Camilo tivesse só falado isto, para mim ele já teria falado tudo. Ser humano é ter o coração nas mãos. É não só ter a competência técnica profissional e não só amor. Não adianta eu ter o maior amor do mundo se eu não tenho competência profissional. E não adianta eu ter a maior competência profissional se eu não tenho amor. São Camilo nos lembra, temos que unir as duas coisas. Então, ser humano, em primeiro lugar, lembra que nós devemos ter uma personalidade equilibrada. Porque de doido, Padre Anísio sempre falava isso, de doido o hospital já está cheio, não precisa vir mais. Né? Às vezes não dá certo, porque o cara só cria problema nas outras pastorais, vamos mandar para o hospital. Não. Ele tem que ter um equilíbrio pessoal. Por isso, se ele tem equilíbrio, ele é capaz de acolher a voz de quem sofre. Porque se eu pego uma pessoa com depressão, o que ele vai poder interagir com o doente? Vou ter duas pessoas chorando no mesmo quarto. Ou que nem uma vez eu vi um agente de pastoral visitando o doente ia na cirurgia, um agente pastoral lá no INCOR, ia para a cirurgia cardíaca, naquela época, no início, era bem mais complicado. Ela olhou assim, meu Deus do céu, o senhor não sabe que vai sofrer. Eles vão pegar, vão abrir aqui, vão serrar o osso, abrir, aí vão desligar seu coração, vai ter um aparelho que vai filtrar seu sangue. Eu, se eu fosse doente, eu teria pulado lá do 8º andar. Então, o agente de pastoral, ele tem que saber ouvir. E lembrar sempre um velho ditado de nossas avós. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e apenas uma boca para falar. Então, escutar e acolher a voz de quem sofre. Ser sensível, terno, compreensivo às situações do sofrimento. Ele tem que ser disponível e servidor. Ter uma presença significativa no hospital. Aquilo que o pastor Roberto lembrava. Não é aquele, oi, cheguei, tchau, até logo, até amanhã. Não, está lá. Conviver com a equipe multiprofissional. E alguém comprometido em defender a dignidade humana dentro do hospital. Quem trabalha em hospital sabe o que eu estou falando. Muitas vezes a dignidade humana vai pelo ralo. Porque é doente, ele tem que aceitar tudo, tem que engolir tudo. Eu vi no Emílio Ribas, auxiliar de enfermagem, uma vez dizer para um paciente, o que você está reclamando? Você é aidético mesmo? Quem mandou você aprontar? Agora aguenta. Será que Jesus teria essa atitude? Um segundo ponto que eu lembraria do capelão, da capelã, é que ele é um vocacionado. Ele tem que se sentir chamado por Deus para essa missão. Eu não me esqueço um diálogo que alguns se lembram aqui, assim, o capelão do Carandiru, o Padre Chico, alguns lembram que são de São Paulo, e uma vez eu olhei assim para ele, Chico, como é que você aguenta aquele Carandiru? Ele só olhou para mim, eu também não sei como é que você aguenta o Emílio Ribas. Ser capelão é ser vocacionado por Deus, a partir desta realidade do sofrimento,
para gerar vida. Ele precisa ter uma fé profunda, porque sem uma fé profunda, ele não é capaz de enfrentar a dor e o sofrimento do outro. Ele precisa ser alguém que se alimenta da palavra de Deus. E essa escuta da palavra de Deus, é muito profunda. Ela tem que ser, a palavra de Deus tem que entrar no nosso ouvido, passar para o nosso coração e sair pelas nossas mãos. Antes uma senhora veio me perguntar, eu visito uma prima muito distante, está meio doente e tal, mas ela não quer que eu fale de Jesus. A resposta que eu dei, seja você Jesus para ela. Não precisa falar de Jesus, seja você Jesus para ela. E a tua vida vai anunciar Jesus. E a partir dessa experiência, ela vai querer ouvir as palavras de Jesus. A vida de oração também é aquilo que já foi colocado ontem pelo Fernando, é a gente colocar a vida do enfermo em oração, fazer do nosso trabalho pastoral oração. Nós temos que superar, eu não quero desmerecer o terço, mas tem gente que fica papagaiando o terço, Aí depois vem assim, ai padre, eu acho que eu fiz um pecado. O que é? Eu acho que eu esqueci uma Ave Maria na dezena do terço. É essa oração da intimidade com Deus que me faz mover em favor do doente. Este vocacionado deve ter esse desejo de ser o continuador da obra de Jesus, ser a presença do Jesus misericordioso com aquele que sofre. E uma vez que ele é misericordioso, ele não julga. Nos lembra o Papa agora para o Ano Santo. Para nós compete amar, julgar compete a Deus. E quem julga o outro é senhor do outro. Nós não somos senhores do outro. Jesus nos convida a sermos irmãos. Termos nessa vocação, nesse vocacionado, um profundo chamado à solidariedade com o enfermo, os familiares e profissionais da saúde. Eu sempre ainda dizia para Dom Odilo, na sexta-feira, digo, Dom Odilo, a pastoral da saúde é a pastoral mais fecunda da igreja. Quem trabalha na pastoral da saúde sabe o que eu estou falando. Porque você não está só com a pessoa que sofre. Você está com uma família que sofre, amigos que sofrem. Se a gente olhar e perguntar quem nos batizou, a maioria não vai lembrar. Você não casou na grande cidade, numa cidade grande, onde tem muitos padres, onde não era amigo de algum padre específico, nem lembra quem fez o casamento. Mas garanto que todos lembramos daquela pessoa que nos estendeu a mão na hora do sofrimento, na hora que nós estava com a corda no pescoço. Essa pessoa nós não esquecemos. Por isso é uma pastoral muito fecunda dentro da igreja. Um terceiro ponto desses dons que o agente pastoral precisa ter é ser agente de transformação. Ele não pode se conformar com a situação que vive o mundo da saúde. Aquilo que eu dizia na abertura, será que nós podemos, o Sebastião também questionava e outros, nós, pastoral da saúde, nós, Igreja Católica, o que estamos falando dos cortes da saúde? Foi cortado praticamente 1/3 do orçamento da saúde esse ano. O Hospital das Clínicas, quem é de São Paulo, viu que já suspenderam cirurgia. O Emílio Ribas não está assumindo muito paciente, não. Até foi posto em reforma e fazem questão de não continuar, porque dá para interditar leito, para economizar dinheiro. E essa população vai ser atendida aonde? Então o capelão tem que ser alguém indignado com essa situação, ter uma indignação ética frente ao descaso com a vida que está acontecendo hoje. Pessoas morrendo, basta a gente só ligar a televisão. O SUS é coisa boa? É. O problema é que muitos gestores querem destruir o SUS,
que construímos ao longo de tantos anos. Ah, mas vai ser bom, agora todo mundo vai ter convênio. Promete o presidente da Câmara, né? Portanto, o cristão acaba sendo um profeta nesse mundo da saúde. Ele anuncia que é possível um mundo da saúde melhor, um trabalho em promoção da vida, que não haja tanta enfermidade. E quem trabalha no hospital sabe que muitas das doenças que vêm aos nossos hospitais poderiam ser evitadas. Nós, no Emílio Ribas, quanta criança que morreu com meningite que poderia ser evitado? Quantas pessoas em São Paulo morrem por leptospirose por causa da falta de saneamento básico? De chegar a anunciar ao povo, olha, tudo isso é possível superar. Isso não é vontade de Deus, e nem é castigo de Deus. Ou quando, como o Anísio deve se lembrar essa fase, quando começou a epidemia de AIDS, a gente ouvia pessoas dizendo, isso é castigo de Deus contra católico. Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Por isso nós temos que denunciar o que denigre a dignidade humana, o que se opõe à vida. Mas nós, comunidade, nós, igreja, devemos já vivenciar esta nova realidade. Mostrar ao mundo que a saúde e a dignidade humana é possível. Por isso o capelão tem que ser uma pessoa questionante nessa estrutura da saúde. Como eu já nem vou me alongar muito, porque o pastor Roberto Jumãe lembrava, o capelão não é franco atirador. Essa fase passou. Da capelania paroquial, ele dizia, o Jumãe usava essa expressão. Não, ser capelão, ser capelã, ser agente da saúde no hospital, tem que se profissionalizar. Ele precisa ter conhecimento no campo da ética, da bioética, porque constantemente a gente é questionado, o Anísio sabe muito bem, os outros capelães, tem o capelão da Santa Casa, Porto Alegre, outros lugares. Cada meia volta um profissional da saúde vem e pergunta alguma coisa. E ser esperto também. Eu não me esqueço, um auxiliar de enfermagem, a Cida, do 8º andar, um dia lá do Emílio Ribas, chegou, padre, eu tenho que fazer o que o médico prescreve? Sou obrigada? Eu não sei por que cargas d'água, acho que o Espírito Santo deu uma acordada e disse, calma, João. Aí eu digo, olha, Cida, se não for contra a tua consciência ética, você tem que fazer o que o médico prescreve. Ela foi me mostrar uma prescrição mal feita. KCL na veia, sem diluição. Ela ia matar o paciente. Não só nesses casos, em caso de morte encefálica, tantas outras situações. E está aberta essa realidade. A melhor lição que eu levei, quando eu ainda ficava bastante no Instituto da Criança, Central de Transplantes me ligou um dia. Padre, tem uma criança para batizar, só que ela está morta. Está em morte encefálica. Digo, mas morto não se batiza. Está morto, está morto. E eu usando os argumentos da igreja. Aí ela olhou não, sei lá, deve ter olhado, né? Porque era por telefone. Disse, talvez para o senhor não tem sentido. Mas a família só vai doar os órgãos que vai salvar tantas outras crianças se ela for batizada. Aí eu, na hora, eu levantei e fui batizar. Digo, dá para batizar um morto para salvar os vivos, né? Depois falei para o Dom Paulo fez isso. Fez muito bem. Aquele jeitão Dom Paulo. O capelão tem que se atualizar sempre frente ao novo, no campo da saúde. Saúde é uma coisa muito dinâmica. Hoje o que é moderno, amanhã já é quadrado, já está ultrapassado, são técnicas superadas. Ele tem que conhecer a vida, a rotina de um hospital. Já dizia o pastor Roberto Jumãe também, nos lembrava. Saber como é que lidar numa pediatria, na geriatria. Ter gingado também, né? Porque tem situações que o capelão entra, que às vezes você não sabe como enfrentar. Eu lembro que uma vez, no andar lá do Emílio Ribas, eu entrei no quarto, a mulher, porque lá tudo é um uniforme do hospital, né? Não pode usar roupa de fora. Não sei por que não mudou essa lei. Mas a mulher, na hora, tirou o camisolão dela, estava nua na minha frente. O senhor vai me examinar agora?
Se eu vou dizer para a mulher, não, eu sou padre, eu matava ela do coração. Dizer que era médico, fingir, também não podia. Eu digo, não, pode pôr a camisola, eu estou fazendo a pré-visita. A senhora passou bem a noite, trouxeram o remédio na hora certa, a senhora teve temperatura, fiz um monte de perguntas e saí do quarto. Outro dia que eu fui visitá-lo, não se lembrava de nada, graças a Deus, né? Então, a gente conhecer essa rotina do hospital, o que é, até onde a gente pode ir, até onde eu posso avançar, até onde eu também tenho que respeitar a competência profissional do outro. Sebastião já lembrava também que o capelão e toda a pastoral tem que ser conhecedor das políticas de saúde pública, né? Sem isso não dá para trabalhar. O capelão, a capelã, precisa ter uma espiritualidade pascal. Ele tem que defender a vida, procura ser uma presença geradora de vida e esperança no meio à dor, o sofrimento e a realidade de morte. O capelão, a capelã, ele se enfrenta diariamente com Cristo crucificado, o Cristo da paixão, o Cristo da morte, mas sempre vê ressurreição. Existe vida além da vida. Ele tem que celebrar a vida do enfermo, trazer isto presente na própria liturgia. Leva Cristo a quem sofre e quem sofre a Cristo. Essa é a missão do capelão. Ele ajuda o próprio profissional da saúde, isso lembramos muito mais hoje com o termo de espiritualidade, né? A resgatar a sua mística no mundo que ele trabalha, nesse mundo da saúde, essa mística humana e cristã do seu trabalho, né? Ajudar a dar um sentido. Eu me lembro no início, como a Anísio lembrava, no Emílio Ribas nós tínhamos uma média de 18 óbitos por dia. Nós tínhamos uma fila para entrar no pronto-socorro, do pronto-socorro para o andar, do andar para o necrotério. Já tinha avanço na época, já tinha o AZT para tratar AIDS. Para vocês terem uma ideia. E aí os vários profissionais chegavam, o que adianta cuidar de doente, eles morrem tudo, né? Então dá um sentido para essa missão, mesmo a essa dimensão. Ele precisa ser educador, comunicador, evangelizador. O capelão tem que ajudar a descobrir e despertar novas lideranças dentro do mundo da saúde. Ele precisa anunciar o reino de Deus, ou seja, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Ele deve saber comunicar a ternura de Deus aos doentes, não de uma forma fingida. Ai, Jesus te ama. Mas que Jesus é esse que me veio arrebentado em cima de uma cama? A gente via na ortopedia, ainda se vê hoje, arrebentado com moto. Os motoboy que tem que correr, tem que cumprir horário. Que Jesus é esse que me ama desse jeito? A gente tem que levar Jesus não pelas palavras, mas pela nossa presença, levar a Ele esperança, fé, alegria, sentido da vida para Ele. O capelão também precisa ser um líder inovador. Em primeiro lugar, saber delegar responsabilidade. O capelão no hospital não pode fazer tudo. Ele tem que confiar na sua equipe. Claro que ele também tem que cobrar, né? Não é assim de qualquer jeito, né? O papaizão deixa fazer tudo. Não. Saber sentar, refletir, ter comunhão de projeto pastoral. Ele precisa saber coordenar, dinamizar, animar, unir humana e evangelicamente as forças do hospital. No hospital tem muita briguinha. É fulano com beltrano, professor doutor com professor não sei X. A gente tem que fazer isso. Incentivar também que a sociedade se envolva nos hospitais com o trabalho voluntário. Ele precisa ser inovador com novos métodos, técnicas, iniciativas para atingir a pessoa na sua globalidade. O capelão tem que ser ecumênico, já foi várias vezes falado aqui. Saber acolher as pessoas das diferentes tradições religiosas. O hospital não é campo missionário para ninguém. Não é de lugar de converter.
Porque, veja, gente, isso eu faço questão sempre de salientar, a única esperança que a pessoa tem, quando está lascado da vida em cima de uma cama, é quem? A sua fé. Agora alguém tenta converter, vai puxar o único tapete que ele tem de segurança. Me lembro um caso, tinha uma senhora muito piedosa no hospital, e ela foi visitava um paciente evangélico, né? Que era até um travesti. E esse travesti era evangélico. Meu filho, você tem que acreditar em Nossa Senhora Aparecida. É ela que abre a porta do céu. E fez a cabeça. Até que o doente aceitou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ao lado da cama. Na época, um pastor chamado João, da capelania evangélica, chegou: minha irmã, a senhora está com coisa de Satanás do seu lado, pelo amor de Deus, joga tudo no lixo. O que resultou? Paciente psiquiátrico. Tivemos que chamar o doutor Leonel para tentar equilibrar a cabeça do coitado, né? Ele busca entender as necessidades psicoespirituais do enfermo segundo a sua convicção religiosa. Eu já tive situações em que o paciente era espírita, tive que falar com ele na perspectiva da reencarnação. Parece coisa de doido, mas é a fé dele. Eu tenho que respeitar a fé dele. Seria muito mais fácil pegar um copo d'água, jogar na cabeça, eu te batizo. Mas vai ser uma coisa autêntica dele? Não. Ou muitas vezes a gente na pastoral, o Padre Anísio e outros podem me ajudar a mentir um pouco, né? Quantas vezes as pessoas querem se converter ao catolicismo por causa da presença do padre, ou virar evangélico por causa do pastor. Mas a gente não muda de religião por causa do padre, do pastor. É a sua fé em Jesus Cristo que vale, né? Também no hospital a gente tem que estar muito atento às manipulações proselitistas que acontecem. Então a gente está atento, dialogar, chamar atenção. Olha, por aqui não dá. Não é possível continuar trabalhando. E saber, principalmente, conversar com as pessoas que têm fé diferente. Não ver nelas concorrente nosso. Um outro dom que o capelão precisa ter, ele precisa estar inserido na conjuntura de igreja, ou da denominação religiosa que ele participa. Ele precisa manter-se atualizado, estar atento à realidade de igreja que está acontecendo, né? Ter comunhão com sua diocese, no caso da Igreja Católica, ou da sua denominação religiosa. Não se faz trabalho pastoral independente de uma igreja, né? E, acima de tudo, sensibilizar as comunidades para essa realidade que o doente enfrenta. Hoje, até para nós, comunidades católicas, o hospital é um depósito de doentes. Está bom. É um trabalho bonito? É. É um trabalho meritório? É. Desde que não me atrapalhe, né? Vocês são testemunhas, tanto quanto eu. Quantas vezes a família chama um ministro religioso, ali eu não só falo de padre, mas dos outros também, e eu não tenho tempo, né? Eu não fiquei padre para ficar dando extrema unção, né? A gente ouve isso. E por fim, eu lembro que o capelão, ele tem que saber trabalhar em equipe multiprofissional. Ele tem que saber ajudar os outros e os outros nos ajudarem a atender bem o doente, porque ele é o centro de toda a nossa atenção. É a razão, o Padre Léo sempre usava, né, a expressão, é a razão de ser do hospital. Ele tem que ajudar a encontrar soluções aos problemas que o hospital enfrenta, principalmente no campo da fé e da moral. Ele tem que ser incentivador dos profissionais da saúde, ser disponível para servir toda vez que ele é solicitado. O que é uma equipe multiprofissional? A equipe pode pular, pegar a segunda para encurtar, senão vocês daqui a pouco estão dormindo. Então, segundo a definição de Fosse e Guareschi, a equipe multiprofissional deve constituir uma relação entre profissionais onde o paciente é visto como um todo, considerando um atendimento humanizado. Quer dizer, o objetivo de uma equipe é atender o paciente na totalidade do ser. Aquilo que o pastor hoje lembrava,
Hoje o doente no hospital é esfacelado. O médico que entende do dedão não entende do dedinho, né? Pode ver, hoje tem especialidade de tudo. Aquele médico antigo que atendia a família, hoje nós já temos programa Médicos de Família, né? O programa da família, mas ainda assim ainda falta aquele médico que não sabe entender, aquele clínico que olhava para o doente e já dizia, ó, que tal fazer tal coisa, né? Eu sempre brinco com os médicos do Emílio Ribas que eles são da ciência do achismo. Porque você vai no médico e ele pergunta, qual é o problema? Quais são suas queixas? Faz uma lista. Aí ele olha para você e dá uma lista de pedidos de exame. Você volta com aqueles exames, você pergunta para o médico, doutor, o que eu tenho? Eu acho que. Né? Porque não se tem mais a visão do todo. Hoje, nos nossos hospitais, a composição de uma equipe multiprofissional geralmente é da seguinte maneira. Médico das diversas especialidades, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, TO, nutricionista, fonoaudiólogo, os assistentes espirituais, padres, pastores, ministros religiosos de diversas tradições. Por isso, hoje no hospital, o capelão, a capelã, o agente pastoral preparado, tem um espaço muito grande. Nas diversas comissões. Em primeiro lugar, lembraria uma comissão muito importante que hoje no Brasil existe, os comitês de ética em pesquisa. O paciente não é para manipulação. E a igreja está lá vigilante, a pesquisa é clínica, a pesquisa científica é necessária? É. Precisamos avançar? Precisamos. Mas não significa que o paciente pode ser enganado. Hoje, em nome da ciência, se faz crimes. E crimes hediondos. Então, hoje, os comitês de ética em pesquisa, ele tem que ter 2 representantes pela resolução do Conselho Nacional de Saúde. Um representante dos usuários e um representante da comunidade. Vejo lá nos hospitais, isso está acontecendo. E o Comitê de Ética, então, tem essa dimensão, né? De ser uma equipe multiprofissional que vai analisar as pesquisas, se ela tem implicâncias éticas, que o paciente esteja consciente do que está acontecendo. Existem nos hospitais os comitês de humanização. É um grupo composto de diversos profissionais, a área do Padre Augusto, né, que ele gosta muito de humanização hospitalar, né, diversos profissionais compromissados com a ideia de humanização, considerando a sensibilidade e o comprometimento com a dignidade do ser humano. Hoje, por exemplo, no Emílio Ribas, esse comitê vai e dialoga com o médico, que muitas vezes não tem paciência, aquele médico ou profissional da saúde que não dá uma explicação devida. Ele busca fazer programas que envolvam os funcionários na humanização. Existe uma outra comissão dentro do hospital, que é geralmente os comitês de bioética. Também é um grupo interdisciplinar das diversas áreas, como representantes da comunidade, que ajudam a refletir os dilemas éticos, morais, que surgem na atenção individual do paciente. Ajuda a dar consultoria para médicos, ajuda no ensino e na pesquisa, sugerir normas nas instituições. É muito interessante esses comitês. Eu vejo sou do Comitê de Bioética do HCOR, que o Anísio me presenteou. Eu sou que nem árvore de Natal, todo mundo pendura alguma coisa, né? E a gente vê como avançou a discussão no campo da bioética do HCOR, né? De refletir a questão da vida, da dignidade da vida. Uma outra equipe que hoje está muito em voga é as equipes de cuidado paliativo, que tem a missão, a grande missão é justamente humanizar as situações onde muitas vezes não existe mais terapia, né? A gente muitas vezes tem ideia, cuidado paliativo é para quem está morrendo. Daí não adianta mais paliativos. Aí eu acho que tem que criar uma comissão de óbito dentro do hospital, de pré-óbito, né? Não,
é dar dignidade a esse ser humano, fazer ele descobrir novos valores, infundir esperança, ajudar ele a vencer as dificuldades, né? E geralmente ela, no Emílio Ribas, é uma comissão muito atuante, e dar aquele conforto, né? Avaliar a questão da dor, os sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual. Um outro lugar que muitas vezes somos chamados é na comissão de educação de um hospital. Nos cursos, treinamentos, né? Na própria acolhida dos novos funcionários, muitos hospitais têm esse trabalho, né? E sensibilizar eles no sentido de que a missão deles é ajudar a carregar a cruz do enfermo, né? Dar um sentido àquilo que eu já lembrava antes, sobre a missão dentro do hospital que eles estão assumindo. Ou mesmo, por exemplo, muitos anos, na época, nós tínhamos uma diretora de enfermagem, a dona Doroti, que foi uma grande batalhadora, lá no Emílio Ribas, que começou a qualificar, porque era só atendentes de enfermagem. E ela instituiu o curso de auxiliar de enfermagem, e eu era o número 47, porque em todos os cursos eu ia trabalhar a questão da ética, da bioética, ajudava ela, né? Então, meu apelido no curso sempre era o número 47, porque o 46 era a dona Doroti e só tinha 45 alunos, né? Uma forma de ajudar. A gente está atento quando somos chamados para essa realidade. Hoje, o Sebastião já lembrava muito bem a questão dos conselhos gestores em saúde. Nós criticamos muitas unidades básicas, pronto-socorros e tantas coisas, os hospitais. Mas será que nós, igreja, marcamos presença? Hoje, pelas normas e pela legislação, um conselho gestor tem muita força. No estado de São Paulo, a gente vê nos municípios, não conseguimos isso ainda nos hospitais do estado. O conselho gestor ajuda a gerenciar, com a direção do hospital, as próprias políticas de saúde dentro da instituição. Mas para nós é mais fácil criticar, lembrava o Sebastião, né? Um dado importante que saiu da Conferência Estadual da Saúde, hoje nós temos também essa questão das OS, né? As organizações sociais. Ah, somos contra, vamos não sei. Não tem mais o que fazer. Isso já foi sacramentado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que é legal. E aí o grande desafio nosso agora o que é? Não vai ser mais, vai ser uma administração indireta? Vai. Mas vamos buscar fiscalizar essas OS. Nós temos forças pelo Conselho Municipal de Saúde, pelo Conselho Estadual de Saúde e pelo Conselho Federal de Saúde, né? Quem me garante que aquele contrato que o governo do estado ou a prefeitura municipal fez está sendo cumprido? Que aquelas metas estão sendo atingidas? Aquele material que a OS se propõe a usar com o paciente está sendo usado? Aqui em São Paulo já teve denúncia em OS que estavam reutilizando seringas. Então veja a nossa responsabilidade no mundo da saúde. Eu vou ler rapidamente, algumas colocações são muito importantes. O Conselho Gestor em Saúde, participar na formulação das prioridades, metas e estratégias de ação, interagindo com as instituições, no sentido de divulgar os serviços e oportunidades de promoção à saúde, propor ações para solucionar os problemas de funcionamento da unidade da saúde, acompanhar, avaliar, fiscalizar os serviços e ações de saúde prestados à população, propor medidas para aperfeiçoar o planejamento, organização, avaliação e controle das ações e serviços da unidade, encaminhar e manifestar-se sobre propostas, denúncias e queixas encaminhadas por trabalhadores de saúde, pessoas e entidades, incentivar a população a utilizar os serviços públicos de saúde, né? Serviço público não presta, a gente que mais ouve, né? Só que
uma coisa que eu acho interessante. Quando alguém se acidenta, o SAMU, o resgate, vão levar para onde? Hospital público. E lá que as vidas são salvas, né? Proceder ao encaminhamento e execução de todas as providências, recomendações e decisões apreciadas pelo Conselho Municipal ou Estadual de Saúde e aprovar o próprio regimento interno do Conselho Gestor. Então, a composição, a gente sempre lembra, ele tem que ser paritário. Todos os conselhos é assim, 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% representando gestores. E uma das maiores brigas que a gente enfrentou no estado de São Paulo, agora para a conferência, eu estava conversando com a representante de Goiânia, que também é do conselho, é o problema de gente se travestindo de usuário. E na hora H tomar decisão, não toma decisão em favor do usuário, sempre toma a decisão em favor do gestor e do trabalhador. Veja a nossa responsabilidade. A minha avó sempre dizia, não adianta chorar pelo leite derramado depois. Ou nós assumimos, ou não nos lamentamos depois. Vamos engolir o sapo, porque nós perdemos o bonde da história. E o Sebastião já lembrava também os conselhos de saúde, acho que isso é fundamental, nós investirmos no nosso município. Eu já lembrava, tem gente que tem medo de participar porque pode perder privilégios, porque o prefeito ou o deputado, não sei quem, é parente. Eu sou amigo do secretário da Saúde, Dr. Davi Wippe. 20 anos conheço a peça. Mas eu não tenho medo de enfrentar ele no conselho, não. Há poucos dias ainda enfrentei ele por causa da dificuldade que o Hospital de Câncer de Barreto está passando, né? Que é um centro de referência. Mas Padre João, eles chamam gente de tudo que é lugar para atender. Ué, doutor Davi, o SUS não é nacional? E quando nós fizemos a conferência de registro, que é o sul de São Paulo, é a região mais pobre do estado de São Paulo. E olha, é pobreza mesmo a região de registro. Quem é do estado de São Paulo sabe muito bem. Eles não têm assistência. Onde é que eles vão procurar saúde? No Paraná. E o senhor está reclamando porque eles vão para o Paraná? Né? A gente não ter medo, a gente tem que ser profeta e assumir a nossa missão. Nós também somos convidados a participar dos planejamentos das instituições, fazermos as programações, né? Ver as estratégias de um hospital. E isso é muito importante para que a voz e a presença do serviço religioso, serviço espiritual, seja reconhecido pela instituição, né? Porque muitas vezes você faz o planejamento, a gente não vai, depois quer cobrar dos diretores do hospital. Não adianta. Mas, por fim, já finalizando, antes que todo mundo durma, eu acho que a grande função do capelão, da capelã, é o espaço de escuta. A gente ter capacidade de ouvir. Saber ouvir todos os lados, para ajudar a orientar. Não é nossa missão tomar partido por A, B ou C, mas ajudar A, B e C se darem as mãos dentro do hospital, né? E saber ouvir o doente, saber ouvir o familiar, saber ouvir os amigos desse doente, né? Muitas vezes não precisamos falar nada. Eu sempre digo para os meus agentes pastorais, às vezes nem eu não sei o que falar, o Anísio também fica sem palavra. Se não temos que falar nada, vamos dar um abraço. O abraço tem um poder incrível nessa hora. Um sorriso. Quantas vezes o doente, quando está naquela fase assim, que ele está saindo da sedação numa UTI, não adianta querer conversar com ele com o tubo na garganta. Eu vou irritar ele mais, ele vai ficar mais ansioso. Aquele positivo, aquele tchauzinho que a gente está, estou rezando por você, ele jamais esquece. Então não esqueçamos na pastoral ser esse espaço de escuta, darmos de fato valor às pessoas. Veja, a missão é grande, o desafio é grande. Por causa do tempo eu estou reduzindo e também porque já foi falado muito, estou fazendo a recapitulação do encontro, né, do nosso congresso. Mas vale a pena,
vale a pena investir na saúde, né? Ajudar essas pessoas. A gente chega cansado em casa, né? O doente, nesse sentido, ele suga a gente. Mas é um cansaço gostoso do dever cristão cumprido. Eu ganhei de presente há muitos anos atrás um quadro pintado por uma senhora do Bom Samaritano que eu tenho na sala. Eu sempre me pergunto, quando chego em casa e olho para aquele quadro, eu fui bom samaritano hoje? Dom Angélico sempre dizia, eu me questiono quando chego em casa, eu fui bom pastor? Esse é o grande desafio. Um abraço e muito obrigado.